Tem algumas dicas para você poder observar melhor o comportamento de uma pessoa e entender ali em tempo real se ela tá ou não dissimulando para você. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um caso real que eu inclusive já analisei há um bom tempo atrás, o próprio caso já foi solucionado, a própria polícia já se manifestou e a mídia também já noticiou a conclusão desse caso. Porém, naquele caso em específico, eu estava reassistindo, tem uma alteração comportamental em determinado momento que mostra bastante pra gente como é ali em tempo real uma das reações possíveis do mentiroso. E hoje nós vamos então entender ela para você poder utilizar na sua vida em tempo real. Vale lembrar que se você quiser ver vídeos como esse, onde a linguagem corporal é analisada e explicada de forma técnica por um perito facial certificado, se inscreve aqui nesse canal, curte e compartilha esse vídeo. E se você quiser fazer exercícios de linguagem corporal diariamente, é só me seguir lá no Instagram, @metaforando.vitor, já me segue lá. Sem mais delongas, bora! O caso que a gente vai falar hoje é o caso Isabela Miranda. Para você que não está familiarizado com esse caso, ele ocorreu em 2019. A jovem Isabela Miranda estava numa festa de família, numa chácara, né? Algumas pessoas estavam lá, dentre elas o seu namorado e o seu cunhado. Em determinado momento, a jovem passa mal e vai lá para um quarto da chácara se deitar porque está muito alcoolizada, bebeu demais, ela quer dar uma descansada. Algum tempo depois, Leonardo, o cunhado da jovem, que já vinha conversando com ela e ao que as outras pessoas comentaram, né, já dava em cima dela há um tempo, vai até ela também. Quando ele chega no quarto, ele estupra a jovem, ele pratica ali o crime de estupro de vulnerável. Muita coisa acontece nesse caso, mas vamos analisar apenas a fala do Leonardo, que até então não tinha sido condenado ainda por estupro de vulnerável. Nesse momento aqui na entrevista que ele prestou ao Conexão Repórter, né, sendo entrevistado pelo Roberto Cabrini, que diga-se de passagem é um baita de um jornalista, um baita de um entrevistador, eu não queria estar sendo entrevistado por ele. A versão de Leonardo é de que não, ele não estuprou a Isabela, de que ele não abusou dela. No máximo eles tiveram uma relaçãozinha consensual. Mas agora vamos observar aqui, né? Vamos ter a chance de ver em primeira mão um caso que a gente já sabe, né? Eu fiz análise, eu acho que um mês depois da minha análise já saiu o resultado lá na mídia dizendo que ele foi condenado pelo estupro da Isabela. Agora que a gente já sabe o resultado do caso, vamos observar em tempo real, agora que a gente já tem certeza que a pessoa é um mentiroso. Vamos ver em tempo real ali se tem alguma resposta que poderia ter indicado isso pra gente. Vamos dar uma olhada. Estupro ou sexo consentido? Você manteve relações sexuais com a Isabela? Pelo que a Kathleen e o William falam, sim, eu cheguei a ter relação sexual com ela, sim. Isso aconteceu? Aqui a gente já consegue observar algumas alterações, né, como por exemplo a voz dele, né? A pergunta é feita de forma direta, a gente tem uma pausa muito longa, né? Você teve relações sexuais com ela? Pelo o que foi falado, lá. O agregador verbal, né, essa pausa, você dá uma pausa mais longa para responder, é comum na mentira, porque geralmente a pessoa que está dissimulando, ela precisa pensar numa melhor versão, numa melhor forma de organizar as palavras dela, para que ela seja percebida pelo menos como alguém que está dizendo a verdade. Vamos lá, vamos seguir aqui. No finalzinho a voz dele fica um pouco mais aguda, né? Tive relação sexual, sim. E o William fala, sim, eu cheguei a ter relação sexual com ela, sim. A voz fica mais aguda e o volume vocal fica mais baixo. Os pins vocais a gente tem aí V1 e V2, que é um comportamento que ocorre muito quando a gente está dissimulando, abaixar o volume vocal e deixar a voz um pouquinho mais aguda. Pode ocorrer só um ou só outro, né? Só aumento do tom vocal ou só a queda do volume vocal. Isso daí está previsto no protocolo SCANS e também fala no artigo de Voice of Deception do Luiz Carlos Zanoni. Isso aconteceu? Eu já não posso afirmar pro senhor, porque... Por que você não pode afirmar isso? Eu não me lembro realmente. Você não se recorda de nada mesmo? Não me recordo, eu juro pro senhor que eu não me recordo. Você não se recorda ou não é conveniente que você se recorde? Não me recordo mesmo. Só me recordo a partir do momento lá que a gente tava jogando truco. Ok. Olha só, o que eu queria falar é exatamente isso. Reparem a movimentação corporal dele antes da pergunta do Cabrini. A pergunta do Cabrini é incisiva, né? Ele vai lá e fala assim, você não se recorda ou é conveniente que você não se recorde? Por quê? O que eles querem saber é, obviamente a pergunta principal é, foi uma relação consensual ou foi um estupro, né? Perceba a movimentação corporal dele, principalmente no que tange ao movimento da cadeira onde ele está sentado, antes dessa pergunta contundente e depois da pergunta contundente. Vamos lá, vamos ver o antes. Relação sexual com ela, sim. Isso aconteceu?
Eu já não posso afirmar pro senhor, porque Por que você não pode afirmar isso? eu não me lembro realmente. Agora vem a pergunta contundente. Você não se recorda de nada mesmo? Não me recordo, eu juro pro senhor que eu não me recordo. Você não se recorda ou não é conveniente que você se recorde? Não me recordo mesmo. Só me recordo a partir do momento lá que a gente tava jogando. Percebem que quando ele faz a primeira pergunta contundente, começa um aumento na movimentação. Aí o Cabrini provavelmente percebeu isso. Aí ele insiste nessa pergunta, não se recorda, não é conveniente você... Aí a hora que ele insiste na pergunta, Leonardo começa a fazer a movimentação na cadeira aqui. Esse tipo de movimentação é considerado como B1, Gestural Sleep, ou um vazamento gestual no protocolo SCANS, tá? É comentado também em Telling Lies, o livro do Paul Ekman, é comentado em Getting to the Truth, do Cliff Lansley. O que acontece basicamente? Uma tendência do mentiroso é quebrar o seu padrão, ok? Isso é o que mais acontece, né? Eu diria que assim, o principal traço da mentira é a quebra de padrão, ok? Por quê? A pessoa tá levando ali um tipo de comportamento não verbal com base no que ela tá pensando e na tentativa de se autocontrolar. Então a pessoa fala assim, bom, eu não posso falar muito alto, não posso falar muito baixo, eu preciso ficar confiante aqui. Sim, não sei o que. Quando chega num ponto que a pergunta é contundente, a gente pode acabar entrando ali num contexto chamado de high stakes, ou seja, um contexto de alto risco. Isso é explicado em Sex, Love and Brain Scans, é um livro de Oxford. E basicamente, quanto maior pressão psicológica, quanto mais você coloca de pressão numa pessoa que está dissimulando e está tentando se controlar, mais fica difícil para ela segurar essa mentira, porque a gente tem um aumento na região aqui cognitiva, um aumento de atividade cognitiva, porque a mentira envolve muita cognição, eu preciso pensar na história que eu vou contar, se ela faz sentido, eu preciso prestar atenção se a pessoa está acreditando, eu preciso pensar na história e tomar cuidado para não deixar vazar a história verdadeira. Então a mentira envolve sim muita cognição, ao passo que quanto maior a pressão também, maior a minha impressão emocional. Quanto mais pressão é colocada no momento de tensão, maior a minha impressão emocional. Eu posso me sentir com medo, posso me sentir coagido, posso me sentir mais acelerado, e aí eu acabo tendo uma dualidade, muita emoção e muita crítica, né, muito pensamento crítico. E exatamente isso que o Cabrini fez naquela pergunta. Quando ele faz a pergunta e já tem uma micro alteração ali, ele começa a se movimentar um pouco, e a hora que ele insiste na pergunta, é a hora que o corpo começa a entregar o sinal. Você não se lembra? Não me recordo, tal, não me recordo. Ó o corpo dele aqui, ó, fazendo um movimento de negação de tudo que ele tá falando aqui, ó. Então a gente tem esse tipo de alteração corporal, né? E aqui entra a minha dica principal para vocês. A gente viu algumas alteraçõezinhas dele aqui. Esse vídeo eu já analisei, então não vou ficar falando mais do que eu já falei sobre ele. Ele serve para ilustrar uma coisa. Nós vamos falar agora. Alguns artigos, como Movement with Precise Meanings e alguns outros artigos que provavelmente você tá vendo agora na tela, eles mostram pra gente que a alteração não verbal é um dos principais sinais que podem ocorrer na dissimulação. Eu sempre falo, tem mais de uma forma de encontrar a mentira. Você pode analisar a pessoa, analisar o que ela tá falando, ou procurar por provas, né, outras provas, e acabar por meio de uma investigação chegando ali e descobrir o que a pessoa tá sentindo. A gente tá tremendo a cortina aqui. Vou chamar o Spook House aqui pra ver o que tá acontecendo. Então essas são as formas de você encontrar quando alguém tá mentindo, sabe? Algumas pistas que você pode encontrar não verbais ou pistas físicas em forma de evidências, provas materiais. O que a gente entende, né? O que eu quero passar pra vocês é, quando eu estiver conversando com uma pessoa, busque por alterações da linha de base. Vocês viram no caso do rapaz que a gente tava aqui observando, ele tava com uma linha de base, ou seja, um comportamento padrão naquele momento. Ele já estava nervoso, já estava ansioso, as câmeras já estavam ligadas, ele já estava sob o calor da luminária, da iluminação. Então ele já estava num contexto de entrevista. A ansiedade basal dele já estava nivelada. Ele tá aqui, já se montou ali todo na frente do Cabrini e tá com a versão falsa que ele vai contar ali, tá lá. Beleza, é agora, hein? Agora é a hora. De repente, nessa linha de base dele, que já é uma linha de base alterada, né? Dificilmente esse é ele, né? Essa linha de base que a gente viu agora seria ele no churrasco, né? Que é um comportamento muito mais tranquilo. Então, nessa linha de base que a gente viu agora, numa linha de base de entrevista, ainda assim, a gente viu uma alteração da linha de base apresentada, que era o que? Ele não estava mais parado, menos inquieto, e ele mudou para em movimento e mais inquieto e com mais movimento corporal e outros sinais que eu já falei lá no vídeo do caso. Então busque por alterações corporais, ok? Para você que tá um pouco perdido, assim, Vitor, mas o que eu vou olhar? Eu vou olhar o que? A voz da pessoa? Eu vou te dar alguns sinais que dificilmente você não verá. Você sabe, né? A gente tem uma predisposição, nós como seres humanos, né? Que temos uma evolução cerebral muito similar com outros animais, como por exemplo mamíferos. A gente tem aqui a região occipital do cérebro, região altamente associada à nossa
percepção visual, ok? Uma das facilidades que a gente tem para perceber alguma coisa é movimento. Você ficar prestando atenção em algo e aquele algo tiver uma movimentação, é muito mais fácil aquilo chamar a tua atenção, ok? Por isso que geralmente camuflagem, táticas de guerra é orientado aos combatentes que eles não façam movimentos bruscos, que é justamente para não atrair o reflexo, né, a atenção ali visual dos inimigos. Então, tenta se concentrar nisso, tenta se concentrar em pequenas movimentações. Você não sabe nada de linguagem corporal, pensa nesses quadrantes que eu vou te falar. Mãos, movimentação das mãos. Então, a pessoa tá com o braço, com o dedo entrelaçado, assim, de repente ela começa a mexer um dos dedos. Ou ela começa a estralar os dedos, de repente, do nada, porque naquele momento ela começou a estralar os dedos. Investiga isso, faz pergunta, tenta achar uma evidência. Outro local, tronco corporal aqui dela. A pessoa tá aqui parada. Igual a gente viu o rapaz, ele tava aqui. Aí de repente, após uma pergunta, ela começa a se mexer, ou começa a ir pra trás. Ela tá aqui, aí você fala algo, ela vai pra trás, tal. Por que nesse momento, após essa pergunta, ela foi pra trás? Entendeu? Observe o contexto, lógico, pode ser alguma coisa do contexto, pode ter caído uma gota na cabeça dela, ela foi pra trás pra olhar, mas sempre observe os movimentos. Mãos, tronco e cabeça. Cabeça você vai olhar principalmente a movimentação para frente e para trás, né? O AD 51, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai observar a movimentação das aulas 55 e 56, certo? Vai observar também movimentações de não, né? Fazer o head nod, micronegações de cabeça, ou o sinal positivo. Por que nesse momento a pessoa teve essa alteração, movimentos da cabeça? Piscadas, fluxo de piscadas aumentou. O artigo Blinking During and After Lying, do professor Aldervich, mostra pra gente que durante a dissimulação é muito comum a pessoa piscar, aumentar o fluxo de piscadas em forma de resposta psicofisiológica. Então, por que agora a pessoa começou a piscar um pouco mais? Tente observar esses sinais. Dois outros pontos importantes, agora eu não vou falar de quadrante, né? Qual a região que você vai olhar, mas sim critérios são, né? Os critérios de movimentação e frequência. Então, movimento, abrangência e forma desse movimento. A pessoa estava de braço cruzado, ou estava com a mão assim, ou aí ela começa a gesticular mais curto, ou ela estava gesticulando mais longo e começa a mexer mais curto, ou ela está com um gesto menos abrangente e começa do nada a ficar mais abrangente. Observe tais alterações. E frequência. A pessoa estava aqui com o braço cruzado, ou estava coçando o rosto. Na linha de base dela, ela já coçava uma vez, coçava duas, legal. Depois de determinada pergunta, ela faz o mesmo gesto que ela fazia na linha de base, mas coçando ele com mais frequência, isso pode ser considerado um indicador, possível indicador de mentira, claro que você respeitando a regra 327 e o conceito dos 3 Cs, que eu já expliquei aqui no canal em outros vídeos, inclusive tá no link aqui, nesse vídeo aqui no card, você pode ir lá assistir, beleza? São 3 dicas importantes aí para você detectar, né, que vão te ajudar a detectar mentirosos de plantão por aí. Valeu? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram de vídeos nesse formato, meio vídeo aula, falem aqui para eu saber. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!